Olá, tudo bem com você, meu caro amigo, minha cara amiga? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no nosso curso Sejures. Meu nome é Rodolfo Bach e nós vamos trabalhar nesse nosso módulo a parte do sistema de processo judicial eletrônico. O sistema de processo judicial eletrônico, para sua análise, melhor sendo colocada, ela depende, né? A análise desse sistema depende da conjugação de alguns diplomas legais. Nós temos que analisar de forma conjunta, sistemática ou sistêmica, como eu coloquei no nosso material, a Lei 11.419 de 2006, que é chamada da Lei do Processo Eletrônico, a Resolução número 185 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e ainda algumas disposições do nosso Código de Processo Civil, CPC, o atual Código de Processo Civil de 2015. E aí, na sequência, vamos ver agora, já entrando no nosso material, uma breve introdução acerca do processo eletrônico. Coloquei para você. Introdução. A Lei 11.419 trouxe uma importante ferramenta ao direito processual brasileiro, a autorizar e regulamentar a utilização do processo eletrônico, criando diversos mecanismos a fim de proporcionar melhorias no andamento da marcha processual. Importante aqui é que a Lei 11.419 tem por finalidade instituir o processo eletrônico para todas as áreas do nosso direito, tanto o processo civil, processo penal, processo trabalhista, processo eleitoral. Tá? Aí eu coloquei nesse sentido. Restou editada a Resolução 185 de 18 de dezembro de 2013, instituído o chamado Sistema Processo Judicial Eletrônico, que é o famoso PJE, como sistema eletrônico de processamento de informações e prática de atos processuais e estabelece os parâmetros para a sua implementação e funcionamento. A Resolução 185 de 2013 basicamente regulamenta o que foi apontado na Lei 11.419 de 2006. E devemos mencionar ainda o novo Código de Processo Civil, que também trouxe importantes disposições acerca do processo eletrônico. E é assim que essa nossa aula vai tratar, o nosso módulo vai tratar. Ele vai trabalhar com a Lei 11.419 de 2006, a Resolução 185 de 2013 e o Código de Processo Civil, de maneira sistemática ou sistêmica. Informatização do processo judicial. O uso de meio eletrônico na tramitação de processos judiciais, comunicação de atos e transmissão de peças processuais será admitido nos termos desta lei. Aqui é o artigo 1º da Lei 11.419 de 2006. E esse artigo 1º ele vai alcançar tanto a tramitação dos processos, ou seja, é o fim do uso do papel, até naquela linha da chamada sustentabilidade, que o papel não deve ser mais o meio utilizado para o processamento das ações. Ainda a comunicação dos autos processuais, nós vamos ver que as citações, intimações e as cartas devem ser realizadas através do processo eletrônico, ou seja, o próprio sistema de processo eletrônico vai elaborar a carta, a citação e a intimação. Aplica-se o disposto nessa lei indistintamente aos processos civil, penal e trabalhista, bem como aos juizados especiais em qualquer grau de jurisdição. Você deve ter percebido que o nosso material tem uma parte em negrito e uma parte que não está em negrito. O que está em negrito é a ênfase que você deve fazer no seu material, no seu código. O ideal é que você sempre vá analisando a legislação, sublinhando a parte mais importante. Aquela parte que pode cair na sua prova, que pode gerar a pegadinha. Por exemplo, o examinador colocar, só se aplica para os processos cíveis e criminais. Não, cíveis, penais e trabalhistas. Tá? E ainda, não se aplica aos juizados especiais? Não, se aplica aos juizados especiais sim, ao contrário. Então, essa parte que nós vamos grifar no nosso material de aula é exatamente a parte que você deve grifar no seu código. O seu código não tem que virar uma aula de artes, você pintar ele todinho de todos uma cor de rosa, de amarelo, não. O ideal é que você grife e sublinhe as partes mais importantes. Então, nós vimos aqui o artigo 1º, que admite a implementação do processo eletrônico, tanto para processamento, comunicação e transmissão de peças processuais. Ou seja, vamos ver que a petição é protocolada através do próprio sistema judicial eletrônico. Tá? Ainda vamos ver o armazenamento, que é feito armazenagem de forma eletrônica. E ainda a sua aplicação para civil, penal, trabalhista.
bem como aos juizados especiais cíveis, você pode considerar os cíveis estaduais, cíveis federais, juizados especiais criminais estaduais e também os juizados especiais federais em matéria criminal. Tranquilo? Então, na sequência aqui a análise do artigo 1º, caput, parágrafo 1º da Lei 11.419, de 2006. O sistema processo judicial eletrônico, que é o nome, a nomenclatura utilizada é o Sistema Processo Judicial Eletrônico, é o chamado PJE. Compreenderá o controle do sistema judicial nos seguintes aspectos. Aqui é o alcance do Sistema Processo Judicial Eletrônico. Artigo 2º, aí aqui já é a Resolução 85/2013, que coloca, inciso 1, o controle da tramitação do processo. Como assim? O próprio controle por parte do CNJ, se aquele magistrado está atuando bem ou não, será feito através do PJE, do próprio sistema. Ou seja, o sistema vai ser para tramitar o processo e para controlar como que aquele processo está tramitando. Por exemplo, nós temos o cumprimento dos prazos do juiz, prazo de sentença de 30 dias. Esse prazo de 30 dias vai ser fiscalizado através de qual sistema? Do próprio sistema do processo eletrônico. 2. A padronização de todos os dados e informações compreendidas pelo processo judicial. Eu vou padronizar esses dados e informações dentro do processo judicial. 3. A produção, registro e publicidade dos autos processuais. Toda a ideia de registro, publicidade e produção vai estar ligada à utilização desse sistema. Por exemplo, se você quiser acessar esse processo, ele vai ser público. A própria resolução e a Lei 11.419 vão prever que qualquer pessoa poderá acessá-la e ainda os advogados e as partes, os servidores e o próprio magistrado deverão utilizar-se de um token ou certificação digital. Tranquilo? Tranquilo. 4. Fornecimento de dados essenciais, a gestão das informações necessárias aos diversos órgãos de supervisão, controle e uso do sistema judiciário, ou seja, a troca de informações entre órgãos públicos, inclusive e órgãos do Poder Judiciário, deverá ser feita através do próprio sistema. É a ideia de chamar de malote digital. Ou seja, por exemplo, uma vara vai ter que oficiar a outra. Vai oficiar através do próprio sistema do processo judicial eletrônico. Conceitos importantes, coloquei conceitos legislativos. São alguns conceitos que toda hora nós vamos perpassar e é bom que vocês saibam o porquê deles. Para o disposto nessa lei, considera-se artigo 1º, parágrafo 2º da Lei 11.419. 1. Meio eletrônico. Qualquer forma de armazenamento ou tráfego de documentos e arquivos digitais. 2. Transmissão eletrônica. Toda forma de comunicação à distância, com utilização de redes de computação, preferencialmente a rede mundial de computadores, ou seja, então, o meio eletrônico é a forma de armazenamento e tráfego de informações, e a transmissão eletrônica é a forma de comunicação à distância, com a utilização da rede mundial de computadores. A assinatura eletrônica. A assinatura eletrônica é que vai dar origem depois à certificação digital, que é o token, né, que parece um pendrive, que você faz a assinatura dos documentos. No processo eletrônico, o juiz, o advogado, o perito, o membro do Ministério Público, o próprio servidor não assinam fisicamente, não há papel e caneta para assinar. Mas há o quê? Uma assinatura eletrônica, através de uma certificação digital. O servidor vai ter a certificação digital, o membro do Ministério Público, defensoria, os advogados, os peritos vão ter essa assinatura digital. Assinatura eletrônica. As seguintes formas de identificação inequívocas do signatário. A assinatura digital, baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada na forma da lei específica. Posso destacar aqui, por exemplo, a CertSign, que emite a certificação digital, por exemplo, para o advogado. Eu sou advogado, eu tenho minha certificação digital pela CertSign, mas tem outras empresas que fornecem essa certificação digital. Só que além da certificação digital, eu também posso ter um cadastramento daquele órgão público, por exemplo, a União, os estados, municípios, federal, autarquias, fundações públicas, o próprio Código de Processo Civil prevê que elas devem fazer um cadastramento perante o Poder Judiciário, para que também possam fazer a assinatura eletrônica. Tá? Então, é a letra B, mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos
respectivos. Até porque o próprio Código de Processo Civil vai prever que esse cadastro vai ser importante para que as citações sejam feitas por meio eletrônico. Tranquilo? Tranquilo. Na sequência, ainda vindo os conselhos legislativos, nós temos a Resolução 185 de 2013, que em seu artigo 3º também vai trazer mais alguns conceitos importantes para o nosso sistema processo judicial eletrônico. O artigo 3º, incisos 1 a 9, da Resolução 185 de 2013, complementa a análise dos conceitos mencionados, além de trazer outros conceitos importantes. O primeiro deles, assinatura digital, que nós já vimos, resumo matemático, computacionalmente calculada a partir do uso de chave privada e que pode ser verificado com o uso de chave pública, estando detentor do par de chave certificado dentro da infraestrutura de chaves públicas brasileira, ICP-BR, na forma de legislação específica. 2. Autos do processo eletrônico ou autos digitais. Conjunto de metadados e documentos eletrônicos correspondentes a todos os atos, termos e informações do processo. O que é isso? Os autos do processo eletrônico é aquela ideia do processo. Os autos do processo físico é aquele bolo de papel. Os autos do processo eletrônico é esse conjunto de dados. Esse conjunto de dados pode ser, por exemplo, armazenados no pendrive. Eu posso fazer o download do processo na íntegra, como é possível no sistema processo judicial eletrônico trabalhista, que eu posso baixar o processo na íntegra em PDF e salvar. Por exemplo, perante a Justiça Federal. Eu posso baixar um processo eletrônico da Justiça Federal, salvá-lo na íntegra via sistema, através de pendrive, como um arquivo em PDF, para que eu possa lá na frente quiser acessar. Isso é extremamente possível. E isso é a grande inovação do processo judicial eletrônico, porque ele, em vez de ter uma gaveta, um armário lotado de processos físicos com papel, que vai acarretar custo, problemas, por exemplo, de doenças, alergias, sinusites, etc. Você inibe, você diminui, além de custo de papel, a ideia de melhor promoção ao meio ambiente, a sustentabilidade, e ainda a própria estrutura de uma vara. Pensa, por exemplo, numa vara que tem mais de 20 mil processos físicos. Com o processo eletrônico, imagina como que essa vara vai ter mais espaço amplo, por exemplo, para inserção de uma mesa, uma nova cadeira, etc. Então é para isso que o processo eletrônico ele vai ser instituído. Além de questão de diminuição de custo para a estrutura do Poder Judiciário, você vai ter uma melhor estruturação do próprio local de trabalho dentro do Poder Judiciário, aqui compreendendo-se as varas, os juizados, etc. Tranquilo? Então, na sequência nós vamos ver a digitalização. O processo de digitalização é transformar um documento físico em um documento eletrônico, né, digitalizá-lo. Tá? Isso vai ser importante por quê? E aqui é importante que você tenha uma noção de como que funciona hoje. Há mais ou menos uns 3, 4 anos, os tribunais superiores não recebem mais processo em papel. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral, não recebe mais processo físico. Mas falou, peraí, você está dizendo que o processo agora não vai para eles fisicamente? Exatamente. Antigamente o processo ia via malote, correio, e aquele tribunal, para julgamento de eventual recurso, depois retornava. Hoje, os tribunais, leia-se, TRF, TJ e TRT, possuem um setor de digitalização. Esse processo vai ser totalmente digitalizado e vai eletronicamente para o Tribunal Superior. Depois de julgado o recurso, volta a decisão pela via digital, ela é impressa e inserida no processo físico. Quando aquele processo físico acabar, não há mais que se mantê-lo. Então, a ideia aqui é que os processos físicos, ao longo do tempo, devem ser digitalizados. Na Justiça Federal e na Justiça Estadual são muito bem aplicados. Ou seja, o processo é totalmente digitalizado, tá? E já, inclusive, os autos podem ser até eliminados após digitalização. Ou seja, o processo que era físico foi totalmente digitalizado, os autos físicos são eliminados e ficam só os autos eletrônicos. Digitalização. Processo de reprodução ou conversão de fato ou coisa produzidos ou representados originalmente em meio não digital para o formato digital. Documento digitalizado. Reprodução digital de documento originalmente físico. Documento digital. Documento originalmente produzido em meio digital. A lei do processo eletrônico vai dizer que é possível a produção de documentos originalmente pela via digital. Diferentemente do documento digitalizado, documento que era físico,
que passou a ser digitalizado. Meio eletrônico, ambiente de armazenamento ou tráfego de informações digitais. Nós já vimos isso lá no artigo 1º da Lei 11.419 de 2006. Transmissão eletrônica, toda forma de comunicação à distância, com utilização de rede de computação, preferencialmente a rede mundial de computadores, ou seja, a transmissão desse fluxo de documentos e autos do processo através da rede mundial de computadores. Usuários internos, isso é importante. Você saber que usuários internos serão o servidor e o magistrado. Usuários externos vão ser o Ministério Público, os advogados, as pessoas comuns do povo. Elas vão ser usuários externos que, para ter acesso àquele processo eletrônico, deverão ter ou certificação digital ou ainda um cadastro dentro daquele tribunal. Por exemplo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, você faz um cadastro com login e senha. Eu, não sendo advogado, seja uma pessoa comum do povo, eu posso acessar com esse meu cadastro, login e senha. Abro o login e logo a senha, jogo num processo, eu consigo acessar aquele processo mesmo ele sendo eletrônico. Tá? E eu coloquei usuários internos e externos. Internos, magistrados, servidores, bem como outros a que se reconhecer acesso às funcionalidades internas do sistema de processamento e e-mail eletrônico, tais como estagiários e prestadores de serviço, por exemplo, o setor de informática, e aí eu coloquei também os estagiários. Os usuários externos, todos os demais usuários, incluindo partes, advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos, peritos e leiloeiros. Tá? Vamos fazer essa diferenciação entre usuário interno e usuário externo, até porque o usuário interno tem maior acesso a mais informações do que o usuário externo. O usuário externo tem uma limitação quanto ao acesso a determinadas informações ou até mesmo a modificação de dados no processo. O usuário interno, por exemplo, não tem essa limitação. Tranquilo? Tranquilo. Credenciamento. O credenciamento vai estar descrito no artigo 2º da Lei 11.419. Nos termos do artigo 2º da Lei 11.419, o envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais, em geral por meio eletrônico, serão admitidos mediante o uso de assinatura eletrônica. Nós já comentamos isso, ou seja, eu sou advogado, quero protocolar uma petição, um recurso ou apresentar uma defesa no processo. Ou mesmo até mesmo protocolar a própria petição inicial. Eu tenho que utilizar da assinatura eletrônica. Na forma do artigo 1º, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelo órgão respectivos. Então, para que eu possa, como advogado, protocolar a petição, eu tenho que ter esse cadastramento prévio pelo Poder Judiciário e ainda ter assinatura eletrônica. Ou seja, eu obtenho assinatura eletrônica, antes disso eu faço um cadastramento, obtenho assinatura eletrônica e eu posso fazer o livre peticionamento. Tanto para petições interlocutórias, quanto para recursos ou demais manifestações. O parágrafo 1º do artigo 2º. O credenciamento do Poder Judiciário será realizado mediante procedimento no qual esteja assegurada a adequada identificação presencial do interessado. O que é isso? É a necessidade daquela pessoa que vai se cadastrar comparecer para o cadastro. Eu, quando me cadastrei como advogado, eu compareci perante a OAB obteve meus dados, eu paguei uma taxa para obter a assinatura eletrônica e posso acessar livremente qualquer processo. Então, exatamente essa garantia de identificação presencial, para quê? Para que tenha a foto, verifique quem é, até porque você tem um controle de acesso desse processo. O processo eletrônico, você tem um controle de quem acessa. Apesar de ele estar, se possível, por exemplo, que as pessoas que não sejam advogados, ou servidores, ou magistrados, ou membros da MP, defensoria, possam acessá-lo, há o controle. Seja através da assinatura eletrônica, ou ainda mediante o cadastro. Ao credenciado será atribuído o registro e meio de acesso ao sistema, de modo a preservar o sigilo, a identificação e a autenticidade de suas comunicações. O que é isso? Sigilo é que só o sistema veja que eu acessei. A identificação é que, exatamente quando eu inserir minha assinatura eletrônica, o sistema veja que sou eu. E a autenticidade é que quando eu for apresentar aquela petição, aquela manifestação, um recurso, o que eu apontar ali seja reconhecida a autenticidade tendo em vista a minha assinatura eletrônica ou ainda a minha senha, como comentei com você. Tá?
Os órgãos do Poder Judiciário poderão criar um cadastro único para credenciamento previsto nesse artigo, ou seja, posso criar um único cadastro, mas acaba que, infelizmente, nós temos um cadastro para cada justiça. Temos um cadastro na Justiça Estadual, temos um cadastro na Justiça Federal e um cadastro para a Justiça do Trabalho. Digo aqui no nosso querido estado do Rio de Janeiro. Tranquilo? Tranquilo. Atos processuais. A Lei 11.419 vai dizer que os atos processuais vão ser realizados por meio eletrônico, no nosso artigo 3º. Nos termos do artigo 3º da Lei 11.419 de 2006, considera-se realizados os atos processuais por meio eletrônico no dia e hora do seu envio ao sistema do Poder Judiciário, do que deverá ser fornecido o protocolo eletrônico. O que é isso? Inclusive vai estar no artigo, se não me engano, 213 do novo Código de Processo Civil, que garante o livre acesso dos atos processuais durante 24 horas por dia. Aqui tem até um equívoco, né, que eu poderia realizar o ato processual não durante 24 horas, mas sim para efeito de contagem de prazo até as 23h59 do último dia do prazo. Mas aí eu posso acessar livremente esse processo e protocolar, apresentar meus atos processuais. Ocorre, porém, que eu tenho que ter uma certidão, algum documento que me declare que eu acessei, que eu apresentei aquela petição naquela data. Por isso que o próprio sistema vai ter que fornecer um protocolo, uma certidão. Digo isso porque, basicamente, quando você faz o protocolo de qualquer petição, vem a certidão de que você o realizou. Ou seja, essa certificação é uma garantia para o usuário, no caso, digo, no nosso usuário externo, que ele, quando protocolou a petição, foi feita a inserção livremente do sistema. Até porque nós vamos ver que o próprio Código de Processo Civil prevê que a peticionamento não há ao ato da juntada, que é você pegar a folha de papel, furar a folha de papel, colocar na bailarina no processo físico. Isso não ocorre no processo judicial eletrônico. O próprio sistema insere a petição e fornece a certificação do protocolo. Segundo o parágrafo único do artigo 3º da Lei 1419, quando a petição eletrônica foi enviada para atender prazo processual, serão consideradas tempestivas as transmitidas até as 24 horas do seu último dia. Isso aqui segue a mesma linha, o Código de Processo Civil no artigo 213. Só que o parágrafo único vai dizer uma regra muito importante. Eu tenho que considerar sempre o horário vigente na sede do juízo. Por quê? Porque você sabe muito bem, deve lembrar só de geografia, nós temos mais de um fuso horário dentro do Estado brasileiro. Nós temos, caso esteja enganado, 3 fusos horários. Então, o horário vigente na sede do juízo é que vai ter que ser observado, e não o horário de Brasília. Artigo 213, parágrafo único do Código de Processo Civil. E aqui, artigo 3º, parágrafo único da Lei 11.419. Até coloquei você na sequência. O artigo 213 do Código de Processo Civil dispõe que a prática processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. O horário vigente do juízo, perante o qual o ato deve ser praticado, será considerado para fins de atendimento do prazo. Perceba essa pegadinha que o examinador pode cobrar tranquilamente. Colocar que vai ser horário fixado por Brasília. Cuidado, tenha muito cuidado aqui. A ideia é que eu tenho que considerar o horário vigente na localidade. Tranquilo? Tranquilo. O processo judicial eletrônico estará disponível 24 horas ininterruptamente. Ressalvado de período de manutenção do sistema. Nós vamos ver, inclusive, que a Lei 1419 vai falar da chamada indisponibilidade programada, ou seja, é um período, por exemplo, de afinação finais de semana, em que o próprio sistema do processo judicial eletrônico não vai estar disponível para que as partes, usuários externos, possam acessá-lo. É o artigo 8º aqui, agora da resolução 185 de 2013. Pessoais terão registro, visualização, tramitação e controle exclusivamente em meio eletrônico e serão assinados digitalmente contendo elementos que permitam identificar o usuário responsável pela sua prática, ou seja, seguindo a mesma linha que nós já vimos do artigo 3º, tá, da Lei 11.419. Aqui é o artigo 4º caput da Resolução 185 de 2013. A atribuição da petição inicial e a juntada da resposta dos recursos das petições em geral, todos em formato digital,
nos autos de processo eletrônico serão feitas diretamente por aquele que tem a capacidade postulatória, sem necessidade de intervenção da Secretaria Judicial. O que é isso? Nós já comentamos, vou repetir. O advogado protocola diretamente a petição de recurso, diretamente a defesa, diretamente a manifestação. Não há necessidade do servidor, nos termos do artigo, se não me engano, 223 do Código de Processo Civil, fazer a juntada, 223, parágrafo 2º. Ele não precisa fazer essa juntada, pegar a petição, furar o papel, abrir a bailarina, encaixar a bailarina no processo físico. Isso não existe no processo eletrônico. Isso é muito importante que você saiba, porque isso já foi objeto de cobrança em prova. Tá? Prova, por exemplo, de analista de tribunais já cobrou. Se não estou enganado, na lista do próprio TRF foi cobrado uma questão desse sentido. Situação em que a autuação ocorrerá de forma automática, isso é interessante. Quando você protocola a petição inicial, a distribuição e a autuação do processo eletrônico é feita pelo próprio sistema, automaticamente. Já vem o número do processo, já foi feito o sorteio, a vara, o juízo em que vai tramitar o processo pelo próprio sistema. Mediante recibo eletrônico de protocolo, disponível permanentemente para a guarda do peticionante. Artigo 22 caput da resolução 185 de 2013. Na mesma linha que nós já vimos no artigo 3º da Lei 11.419 de 2006. Importante aqui também, nós temos uma noção, só voltar aqui, que é para todo e qualquer peticionamento, recursos, defesas, até o protocolo da petição inicial, tá? Importante ter aqui. E a questão daquele que tem a capacidade postulatória é que a diferenciação entre capacidade processual e capacidade postulatória. Só relembrar que não custa nada a gente relembrar aqui. Capacidade processual é a aptidão para ser parte ativa ou passiva da relação processual. É a aptidão para ser sujeito ativo ou passivo da relação processual. Capacidade postulatória é a capacidade de realizar os atos dentro do processo. Apresentar recurso, protocolar a petição inicial, apresentar defesa, interpor recurso, a protocolar a petição inicial. Então, esses atos dependem da capacidade postulatória, que é concedida ao advogado, ao defensor público e ao membro do Ministério Público. Não custa nada a gente fazer essa revisão e a gente seguir. Tranquilo? Tranquilo. Na sequência ainda, o próprio artigo 22, parágrafo 1º, vai trazer que, no caso da petição inicial, o sistema fornecerá imediatamente após o envio, juntamente com a comprovação do recebimento, né, que é a ideia do recibo, informações sobre o número atribuído ao processo. Vem lá o próprio número gerado pelo próprio sistema. O órgão julgador para o qual foi distribuída a ação, e, se for o caso, a data da audiência inicial, designado automaticamente seu horário e local de realização, dos quais será o autor imediatamente intimado. Aqui é muito comum na Justiça do Trabalho. Você protocola a petição inicial, já vê o número do processo, a designação da vara, e dependendo do procedimento adotado, né, e se não há, por exemplo, tutela antecipada, de caráter antecedente, etc., já é marcada uma audiência inicial. O juizado especial civil, estadual, também já é dessa forma, já é designado uma audiência inicial. É o artigo 22, parágrafo 1º da nossa resolução 185 de 2013. Faculta-se, segundo o rito processual autorizar, a apresentação de resposta oral e a entrega de documentos e audiência, hipótese que será reduzida a termo e lançada juntamente com os documentos do sistema. Aqui é muito próprio da realidade da Justiça do Trabalho. O artigo 847 da CLT prevê que a defesa será oral. Mas, Rodolfo, peraí, defesa oral no processo eletrônico? Sim, a CLT prevê defesa oral, 847, mas de uma sistemática de 1943. Mas é mesmo assim, no processo eletrônico hoje, o réu pode apresentar defesa oral, mesmo sendo um processo eletrônico, e será reduzida a termo e lançada dentro do sistema processo judicial eletrônico. Tá? Essa redução a termo é a sua digitação, ou seja, tudo que foi colocado pelo advogado será lançado a termo na ata de audiência, e essa ata comporá lá na frente, irá compor lá na frente, perdão, os autos do sistema processo judicial eletrônico. Entrega de documentos é a mesma coisa. Os documentos serão objeto de digitalização e sua inserção pela via digitalizada, né? Não confunda documento digital com documento digitalizado, são inseridos pela via digitalizada dentro do nosso processo judicial eletrônico. É o artigo 22, parágrafo 3º da resolução 185 de 2013. Na sequência,
nós já entramos na comunicação dos atos processuais dentro do nosso processo eletrônico. Lembrando que essa comunicação dos atos processuais vai compreender as citações pelo meio eletrônico, as intimações pelo meio eletrônico e as cartas. E aqui eu vou parar por aqui e a gente já volta vendo a comunicação dos atos processuais dentro do nosso sistema processo judicial eletrônico.